Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui. Eu sou Alexandre Lozado e você está na sala da minha casa, não no escritório, porque o meu escritório aqui tá bagunçado. Aqui é uma casa de família, né? Então, o que acontece? O meu escritório é na varanda, a minha esposa estendeu as roupas e eu não consigo usar quando tá assim. Mas eu estou aqui para falar com você, meu amiguinho. Quero te dizer que hoje eu quero te ensinar o que é o culto. Pelo menos tentar mostrar pra você o que é o culto cristão. Portanto, já deixa o teu like aqui no vídeo. Faça questão de já comentar aqui embaixo para incentivar o canal. Já te inscreve se você não é inscrito, ó. Tim, tim, assina o sininho das notificações aí para você receber os meus vídeos sempre que eu gravar, sempre que eu colocar vídeos aqui no YouTube, perfeito? Beleza, então, o que é o culto cristão? Eu falei no sermão do domingo, infelizmente tivemos algum probleminha no áudio ali, não sei o que exatamente. Acredito que foi no conector do microfone. E o áudio no final do sermão ficou meio ruim. Mas eu vou fazer aqui um resumo do que eu falei domingo. Eu espero que possa abençoar a sua vida. Bom, quando nós falamos de cultos, nós pedimos para 10 cristãos diferentes o que é o culto cristão. Eles vão dizer, olha, cada um vai dizer uma coisa. Vai dizer que é louvor, outro vai dizer que é adoração, outro vai dizer que é pregação da palavra, outro vai dizer que é no sábado, outro vai dizer que é no domingo. Enfim, tem inúmeras concepções diferentes do que é o culto cristão. Mas nós precisamos primeiro entender que o culto cristão não deve ser feito de qualquer forma. Nós não podemos definir por nós mesmos o que deve ser o culto cristão. Pelo contrário, nós devemos deixar que Deus nos ensine através da sua palavra o que é o verdadeiro culto cristão. Então pense comigo. Eu levantei dois casos no sermão e eu levanto aqui com vocês. Nadab e Abiú é um caso lá em Levítico 10, onde eles oferecem um fogo estranho ao Senhor e por isso são fulminados. É um texto bem forte, mas Deus demonstra que ele não se agrada do que as coisas sejam feitas, por mais que com sinceridade, da forma que nós queremos, que nós pensamos. Você tá vendo meu gatinho aí? É isso aí, faz parte. Depois eu mostrei o caso de Esaú não. Mostrei o caso de Uzá, deu um branquinho, né? O caso de Uzá, onde Uzá toca na arca enquanto ela está sendo levada para o carro de bois. E nós vemos que o problema ali é que não deveria ser carregado por bois, mas sim pelos levitas. Depois eu citei o caso de Uzá, em que ele toca com a mão, segura a arca que está sendo levada para um carro de bois, e ele acaba morrendo na hora. Davi fica furioso, mas depois ele entende que eles fizeram errado, eles não deveriam ter colocado homens comuns e levado a arca na carro de bois, mas sim Deus já havia instituído um meio pelo qual a arca deveria ser levada. Então, isso funciona, isso serve para nós entendermos que a palavra de Deus estabelece meios pelos quais nós devemos cultuar a Deus, é fato. Então, bora, vamos pensar comigo aqui. Quais são os elementos, o que é o culto cristão? Quando eu falo culto, eu não estou falando da minha vida, da sua vida, como culto a Deus, entrega a Deus e adoração. Pode parecer isso, mas não é. Quando eu falo culto, é o momento de cultuarmos a Deus. O culto é então a reunião daqueles que creem em Jesus. Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, porque se nós deixamos de congregar, nós não temos a oportunidade de nos animar. Então, deixar de cultuar é deixar de fazer parte desse ambiente onde nós somos animados à fé. Falei mais sobre isso, mas não vou falar agora aqui, senão não vai dar tempo. Pregação da palavra. Primeiro lugar, então esses crentes se reúnem, é uma reunião, assembleia, eclésia, reunião, tá? Eles se reúnem para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Todo culto precisa ter a palavra de Deus sendo pregada, de forma expositiva, de forma que Cristo seja exaltado. Eu nada quis saber entre vocês, a não ser de Cristo Jesus e este crucificado. Eles se reúnem também para orar, toda a igreja deve orar, estar junto em oração. Lembra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração. Também a igreja, quando se reúne, o culto deve ter, então, pregação da palavra, oração e também deve ter adoração. Adoração é mais do que só cantar, mas também não é menos do que cantar. A igreja, quando se reúne, ela deve cantar. Colossenses capítulo 3, Efésios 5, fala de cantar uns aos outros. O que nós devemos cantar? Devemos cantar músicas que exaltem a Deus. E por que nós cantamos? Cantamos para que nós vamos a nos encher do Espírito Santo, certo? Depois a igreja deve ofertar. Toda vez que a igreja se reúne, segundo 1 Coríntios 16, ela deve coletar ofertas. Então, fazer ofertas, ofertar, é algo que Deus nos ordena. Lembrando que o dízimo é uma questão do Antigo Testamento. Nós somos ordenados a generosidade, que é muito melhor e muito maior do que dizimar. Dizimar era uma lei. Generosidade é um movimento do nosso coração em direção a Deus, para que nós possamos devolver ao Senhor aquilo que Ele já fez a nós. E eu explico e posso explicar em outro vídeo como eu separo essas coisas e acho que seria muito bom. Se você quer que eu fale sobre isso, comenta aqui embaixo. Certo? Então, se reúnem para pregação, para oração, para adoração, para ofertar. Eles se reúnem também para as ordenanças ou sacramentos. Eu prefiro ordenança. Por que ordenança? Porque Jesus ordenou duas coisas: batismo e ceia. Toda vez que nós participamos desses elementos, dessas ordenanças, nós somos abençoados por Deus. Primeiro, recebendo novas pessoas na comunidade de fé e confessando publicamente que nós pertencemos a Jesus. Segundo, quando nós ceiamos, nós participamos da mesa do Senhor e proclamamos até a sua vinda que nós vamos
se manter firmes nisso. E por último lugar, a mutualidade, alelos. Eu falei que a Bíblia diz mais 70 vezes a palavra alelos no grego, que significa mutualidade. Então a Bíblia ordena a mutualidade, o ambiente do culto onde essas coisas podem acontecer, mas também lembrando que a Escritura diz que o ambiente do culto ele é ainda pouco para isso, por isso que a igreja se encontrava no templo e nas casas, ou seja, ambientes de coinonia, de comunhão, são perfeitos para que esses dons, esses alelos sejam praticados. Quais são eles? Honrem uns aos outros, amem uns aos outros, respeitem uns aos outros, ajudem uns aos outros, consolem uns aos outros, orem uns pelos outros. São muitos uns aos outros na Escritura e que nós precisamos ter em nossos cultos, beleza? Então, o que é o culto cristão? A reunião dos crentes que se juntam para pregação, oração, adoração, oferta, ordenanças, praticar as ordenanças e praticar mutualidades. Curtiu esse conteúdo? Então se inscreve no meu canal, sempre vai ter boa teologia aqui. E se você quiser que eu fale sobre algum desses pontos desse vídeo aqui, só comentar aqui embaixo. Deus abençoe você, até o próximo vídeo e já clica um desses aqui para também continuar assistindo meu canal. Valeu, tchau!